A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho. Estamos gratos a Deus por mais um dia e pelo privilégio de poder desfrutar de mais uma palavra vinda do seu coração. Nesta feita eu quero ler um texto que está no livro dos Salmos. Salmos 119, versículo 71, que diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Nós encontramos neste salmo, o salmista, ele dizendo que, diante de tudo que ele vivenciou, serviu como um processo de aprendizado. Ele diz: foi-me bom ter sido afligido, porque diante de toda aflição eu aprendi. Então nós precisamos entender que o processo de Deus traz um amadurecimento para a nossa vida espiritual. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Paulo vai dizer que Deus não trabalha por acaso, Deus trabalha dentro de um projeto. E coisa boa é estar dentro do projeto de Deus. E muitas vezes dentro deste projeto nós não entendemos. Aí João vai dizer no capítulo 13, verso 7, e respondeu Jesus e disse: o que eu faço não entendes tu agora, mas tu o saberás depois. Muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a forma de Deus trabalhar. Mas o salmista, ele vai dizer: foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse dos teus estatutos. E nesta noite eu quero trazer uma palavra sobre aprendendo com a forma de Deus trabalhar. Em primeiro lugar, nós podemos pontuar na Bíblia Sagrada, em Marcos 4, 35 ao 41, no texto da tempestade. A Bíblia diz que Jesus convidou os discípulos para passar para outra margem. E de repente, no meio da trajetória, o cenário muda. O sol vai embora e dá-se lugar a uma tempestade. E a Bíblia diz que de sorte que o barco era varrido. E os discípulos agora tentam de todas as formas contornar aquela situação, pois as águas entravam no barco e a Bíblia diz que nada puderam fazer. E de repente eles entenderam que precisavam chamar Jesus de Nazaré. E disseram: mestre, acorda, socorre-nos, porque vamos perecer. E naquele momento Jesus, levantando, disse: vento, aquieta, mar, te acalma. E disse que naquela hora houve uma bonança. E eles ficaram maravilhados, dizendo: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí aqui eu posso entender que Jesus queria trazer a consciência, um ensinamento aos discípulos, que eles são dependentes de Jesus de Nazaré. Por mais experiências que eles tivessem com pesca, com barco, mas tem situações que as nossas experiências não servem de nada. Tem situações que são exclusivas de Jesus de Nazaré. E aquela situação era exclusiva para ensinar os discípulos a dependência de Jesus. Porque muitas vezes nós confiamos nas nossas aptidões. Muitas vezes nós acreditamos naquilo que somos, naquilo que temos, naquilo que fazemos. Aí Jesus cria situações para nos ensinar que nós não somos, não temos e nem podemos, mas servimos a um Deus que é, que tem e que pode e que faz na nossa vida. E naquele momento ele ensinou os discípulos a depender de Jesus de Nazaré. E nesta noite, Jesus quer que nós saibamos que somos dependentes dele. Então, diante das tempestades da vida, recorra para Jesus
de Nazaré. Em segundo lugar, em João capítulo 6, versículo 9, o texto fala da multiplicação dos pães, quando de repente a multidão o dia todo escutando o ensinamento e se afastaram um tanto da cidade, e os discípulos agora receosos porque não tinha o que dar de comer aquela multidão, e disse: Senhor, não tem pão, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem uma bodega perto, como é que vamos alimentar a multidão? E de repente um jovem se levanta no meio da multidão e diz: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega o pão, pega o peixe, dá graça, multiplica, alimenta a multidão, e a Bíblia diz que ainda restaram 12 cestos. Jesus queria com isso ensinar aos discípulos e àquela multidão o princípio da liberalidade. Eram 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E de repente um jovem diz: eu tenho aqui uma merenda que mamãe colocou no meu borná, 5 pães e 2 peixinhos. E alguém diz: mas o que é isso para tanto? Naquele momento, André, Filipe, disseram: não serve, é pouco. Mas o que Jesus estava naquele momento ensinando não era a quantidade, porque milagre quem faz é Ele, mas era a liberalidade daquele jovem. A ação daquele jovem de se prontificar, a se dispor àquilo que ele tinha. Ele poderia, numa linguagem nossa, ir numa moita e comer escondido, se alimentar e voltar para casa. Mas não, ele foi liberal. Ele disse: eu estou aqui, porque ele sabia o princípio bíblico, que é dando que se recebe. E nesta noite Jesus quer nos ensinar a sermos liberais, a entender que só é abençoado quem abençoa. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Em terceiro lugar, João capítulo 11, versículo 25, o texto da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus agora chega na aldeia e diz: se creres, verás a glória de Deus. Ela disse: eu creio que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: você está equivocada, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Naquele momento Jesus queria ensinar a Marta e a Maria o poder extraordinário da fé. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxime dele, creia que ele é galardoador, presenteador daquele que o busca. O escritor aos Hebreus disse que o justo viverá da fé. Então nesta noite também ele quer nos ensinar que a fé em Cristo Jesus faz coisas extraordinárias acontecer. A fé faz o impossível se tornar possível, o irreal se tornar real, o ilógico se tornar lógico. Então nesta noite creia, porque se você crê, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Em quarto lugar, em Marcos 5, versículo 25 a 34, o texto da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que 12 anos padecia de enfermidade. Gastou todo o dinheiro, bateu em todas as portas, procurou todos os recursos. E o texto diz que a sua vida ia de mal a pior. O que é que Jesus queria ensinar com isso? Que na escala de valores da nossa vida, Jesus precisa ser a primícia. Aquela mulher bateu em todas as portas e esqueceu de procurar Jesus de Nazaré. Mas o texto diz que ia de mal a pior. Porque para quem se distancia de Jesus, a sua vida é de mal a pior. Mas nesta noite ele vem nos ensinar que antes de tomarmos qualquer decisão, antes de tomarmos qualquer iniciativa, precisamos primeiro consultar o céu. Após 12 anos a ficha caiu e ela entendeu, disse: epa, eu preciso mudar.
eu preciso refazer os meus conceitos. Jesus não pode estar em segundo plano, ele tem que ser a primícia. E agora ela disse, se tão somente eu me aproximar dele, eu serei curada. E quando ela sai de casa, que se aproxima dele, que toca na orla, que ele para e diz, alguém me tocou, que Pedro replica, diz, a multidão é grande, ele diz, mas de mim saiu virtude. E a mulher agora se apresenta, tremendo e temendo, e ele diz, filha, ser curada deste mal. E naquele momento ela foi curada. Então nesta noite eu te convido a entender que Jesus é a primícia da nossa vida. Em quinto lugar, em Mateus 8, do 1 ao 4, o texto do leproso purificado, aquele que foi ao sacerdote, recebeu uma sentença, foi mandado ao leprosário para morrer. Jesus queria nos ensinar com isso, que a última palavra não é do homem, mas é de Deus. Mas o leproso, ele não vai ao leprosário, ele vai ao encontro de Jesus de Nazaré. E quando ele encontra, ele se prostra e diz, Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus disse, eu quero, seja limpo. Agora vai e te apresenta ao sacerdote. Aquele que te sentenciou, aquele que te julgou, aquele que disse que a tua causa não tinha jeito, não tinha solução, aquele que te mandou para o leprosário para morrer. Vá lá e se apresente a ele. Diga a ele que a última palavra não é a dele, mas é a minha. Então, nesta noite, a última palavra é de Jesus de Nazaré. Não importa o que o diabo tem dito, não importa o que o inferno tem falado, a última palavra é a do céu. E em sexto lugar, em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24, o texto da filha de Jairo. Quando Jairo, a Bíblia diz que ele era principal da sinagoga. Ele era um homem de influência. Ele era um homem de uma posição elevada. E agora ele deixa de lado todo o cerimonial. Ele deixa de lado todo o seu poder, o seu poderio, a sua fama. E ele se dispõe a ir chamar Jesus para ir à sua casa. Sabe o que Jesus estava nos ensinando com isso? Que diante de algumas situações da vida, não tem prestígio, não tem poder aquisitivo que possa resolver. Mas quem resolve é a presença de Jesus de Nazaré. E Jesus disse, Jairo, eu vou na tua casa e vou dar saúde à tua filha. E quando chegou ali estava o alvoroço. Alguém chorando, as carpideiras se lamentando, pranteando. Ele disse, ei, deixa o alvoroço, se aquieta tudinho, sai. Fica somente o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E naquele momento ele disse, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou-se e ele devolveu aos seus pais. Então Jesus queria que nós aprendêssemos com isso. Que muitas vezes nós queremos deslumbrar no poderio, no poder aquisitivo que possuímos, mas tem situações, principalmente diante desta pandemia, que não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem quem ande de carro, não tem quem ande de pé, todos estão refém dessa situação. E isso vem nos mostrar que nós não somos nada. É por isso que o Salmo 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí o salmista vai dizer, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então nesta noite, que nós possamos aprender com a forma de Deus trabalhar. Que Deus em Cristo nos abençoe.